Respirar profundamente. Vamos sentindo esse ar entrar dentro de nós e vamos nos elevando, vamos nos conectando ao universo, ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus. Que Jesus, neste instante, possa nos cobrir com seu manto de luz e a bondade, o amor dele emanado, vem preenchendo os nossos corações, trazendo-nos a calma, a paz, a serenidade que ele emana. Assim, unidos, entrelaçados como uma teia, vamos pedindo aos mentores espirituais, às falanges do bem que nos cercam, para que consigamos entender todos os ensinamentos deixados por esse mestre querido através do nosso Evangelho. Que esses ensinamentos impregnem cada vez mais o amor, a paz e a compreensão de nós, das nossas tarefas neste planeta, do que viemos realmente aprender. Assim, Jesus, com o coração repleto de gratidão e de amor, vamos pedindo licença para dar por iniciado o teu Evangelho na noite de hoje, dizendo a uma só voz, a um só coração e um só pensamento. Pai nosso que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós no vosso reino, que seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. Mas livra-nos sempre de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. O Evangelho de hoje, que eu abri, e por coincidência não, né? Seria o Evangelho que eu faria na próxima semana antes do... Só um minutinho. A música não tá boa. Eu vou desligar. Ah, tá. Beijo. O Evangelho seria o que eu ia fazer na sala mesmo, né? Então, eu vou começar a ler, né? O Evangelho é o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não façais tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás esmola e não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida e teu pai vê o que fazes em segredo. Te pagará. Mateus, capítulo 6, de 1 a 4. Essa lição, na verdade, nos diz o seguinte: fazer o bem sem ostentação.
não se fazer parecer quando tiver realizado uma boa ação ou uma boa atitude para com seu próximo, né? Pois, na verdade, eu digo assim, nós não teremos feito nada além da nossa tarefa. A tarefa que Jesus, o nosso digníssimo irmão maior, né? Aquele irmão que o nosso Pai Celestial permitiu que viesse até nós, no nosso planeta, compartilhar uma breve estadia aqui, exemplificando toda a bondade e todo amor que lhe cabia entre nós, né? Um ser vindo de uma esfera tão superior, a esfera crística, onde a perfeição, onde a bondade é pretuberante, né? Com simples intuito de, através dos seus exemplos de simplicidade, de amor, nos ensina, né, até os dias de hoje, a cultivar e frutificar, né, esse amor que o nosso Pai depositou em cada um de nós, né, desde o momento lá da nossa existência. Porque realmente, quem realmente vai reconhecer o valor real das nossas ações, das nossas atitudes, vai ser o Cristo, né, que é o governador planetário, né, o nosso governador, ele é que vai reconhecer que todo o seu empenho aqui entre nós para nos ensinar a amar foi válido ou não, né? Os irmãos, né, que se encontram no mesmo patamar evolutivo que o nosso, não são só meios, né, para que a gente possa executar essas boas obras, ter essas boas atitudes, que nos auxiliam mesmo a exteriorizar, a pôr para fora tudo de melhor que existe dentro de nós. Porque dentro de nós existem, sim, sentimentos de bondade, de generosidade, existe a fé, existe a esperança. Na maioria das vezes, a gente só consegue detectar que ela existe quando a gente pratica, né, uma boa ação, né? Esse sentimento nos permite, né, a partir do momento que a gente começa a colocar para fora o que tem de melhor dentro da gente, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue passar pelos reveses da vida, né? Os infortúnios da vida com resignação, porque a gente consegue entender a necessidade de passar por altos e baixos, né? Ainda digo mais, né? No próprio Evangelho nos diz que é no momento de calamidade que a caridade se agita, né? Que começa a todo mundo querer ser bonzinho, né? E na verdade não é só querer ser bom, né? É ter ações para melhorar a qualidade de vida do outro, né? Na atual circunstância que a gente se encontra, onde parte da nossa economia está paralisada, né? São inúmeras as situações que a gente se depara aí todo dia com a falta material propriamente dito, porque tem muita gente passando necessidade, porque perdeu o emprego, porque reduziu o salário, aquela coisa toda, mas tem muita gente com a falta de caridade emocional, né? Com a falta do carinho, com a falta do outro, com a falta do sentimento que o outro demonstra pela gente, né? É a vivência mesmo do dia a dia. Mas cada um, é claro que na medida do seu possível, vem sim ajudando o outro, auxiliando o outro através do alimento, através de vestes, através de cobertor. Nós somos chamados aí por vários grupos, a grande maioria de nós moramos em condomínio, né? E daí sempre tem um grupo no condomínio que pede para fazer cesta básica, tem outro grupo lá da prima, que é evangélica, que pede para ajudar para fazer comida para morador de rua, a gente auxilia no outro grupo lá da nossa casa também. A gente não tem muito hoje em dia, todo mundo
tem que estar mais comedido, né? Mas cada um dando aquilo que pode dispor no momento, né? Faz com que o outro consiga sobreviver de uma forma melhor, né? Mas não podemos nos esquecer que, às vezes, o outro não está carente só do alimento, né? Ele está carente da alma, né? Ele está carente de ativar a sua fé, a sua esperança, né? Às vezes perde mesmo, fica desesperançoso porque fica sozinho, vai ficando deprimido, né? Perde até a vontade de viver, né? Mas a gente tem que auxiliar mesmo, lembrar que a fé é o que vai nos trazer a perseverança para continuar buscando a nossa felicidade, né? Quantos dos nossos irmãos necessitaram, né, estar num leito de hospital para se dar conta da sua capacidade de amar, de ser amado pelos seus familiares, né? Da sua vontade de recomeçar a vida, né? Porque quando você está enfermo, né? Você quer continuar vivendo aqui. A gente reclama, reclama, reclama do nosso mundo, mas você está lá, perseverante na sua vontade de viver e de recomeçar junto com aqueles que você ama, né? A atual condição que a gente está vivendo nos faz reconhecer essa diferença entre o doar e o dar, né? O que realmente precisamos aprender com esse capítulo é que devemos sim fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco, né? De nos armarmos de todo o nosso coração. Porque é dessa forma, gente, que a gente chega e deixa chegar em nós a felicidade, através do sentimento, né? Que ficam impressos, né, em tudo que a gente realiza, né? Que jamais devemos menosprezar qualquer ser humano, pobre, rico, preto, branco, indígena, asiático, seja o que for, né? Mais do que nunca, a gente precisa praticar mesmo a caridade moral, né? Que não custa nada para a gente, né? Aí, principalmente para quem pratica, mas que ainda, por muitas vezes, é difícil a gente realizar a caridade moral, né? Porque a gente ainda somos seres imperfeitos, né? Mas que ainda assim existem várias outras maneiras de se praticar a caridade, né? Seja através de um pensamento bom, seja através de uma palavra amiga, seja através de um carinho, ou por ações mesmo, propriamente dita, né? Ontem, quando ouvi lá o evangelho do João Vicente, né, que ele falou tanto em amizade, né, amizades antigas e tudo mais, eu lembrei de uma pessoa que eu considero muito uma vizinha de porta lá de apartamento, né, que eu lembro quando eu tive o meu primeiro filho, estava sozinha em casa, tal. Ela foi a única pessoa que bateu na minha porta e falou: Célia, o que eu posso te ajudar? Eu vou lavar as roupas do bebê, né? Falei: não precisa. Não, mas você está operada, tal, eu vou te auxiliar nesse sentido. Uma mulher que era professora, dona de uma escola e tudo mais, entrou na minha casa para lavar roupa para mim, né? Para mim, isso foi um exemplo de humildade, muito mais além, um gesto de carinho, de generosidade sem fim, né? E daí por diante, né, a minha consideração, o meu olhar para ela foi totalmente outro, né? E num momento tão feliz de vibração e tudo mais, eu agradeci muito a Deus por ter deixado tantos amigos assim, né? A gente, na verdade, às vezes precisa só de uma palavra de carinho, né? Às vezes o outro está tão debilitado, né? Que às vezes o mínimo que você faz, o outro reconhece como uma forma de carinho. A pessoa fez de tão bom coração, né? Assim como a viúva lá no bolo da viúva, né? Tira aquilo que mais ela tem
tem necessidade, aquilo que realmente faria diferença na vida dela, e dar de todo o coração, né? Então, tudo que aquilo que nós vamos dar, a gente tem que aprender a doar mesmo, que é o dar com sentimento, né? Com uma energia positiva, com um sentimento bom, né? Na verdade, a gente deve mesmo procurar, no exercício da caridade, a paz e o contentamento do espírito, né? Que é o verdadeiro remédio para as nossas aflições, principalmente as sentimentais, aquelas aflição mais interna, né? Existe um grande volume de bem para se fazer, que nos espera, né? E a prática do bem é o que pode trazer muitas alegrias para a gente, né? Momentos tão pequenos, tão simples, né? Mas que nos traz tanta alegria, né? Essa alegria pode estar, sim, aqui. A gente pode sentir essa alegria tanto aqui, encarnado, né? Através de uma ação de carinho, de doação, quanto desencarnado lá na espiritualidade. Ou vocês acham que aquela pessoa que você ama, que você tem amizade, que você tem carinho, embora não esteja aqui entre nós, não sentiu o nosso carinho, o nosso abraço lá onde ela está, né? Acredito que cada um de nós tenha, assim, lembrado ontem no exercício da vibração de amor, de caridade, né? De uma pessoa que não está mais aqui no plano material, né? Esse exercício diário de amarmos uns aos outros é o que vai nos ajudar mesmo a nos livrar do egoísmo, né? E assim vamos aprendendo a dividir o que há de melhor em nós, trazendo-nos toda essa alegria no coração. Jamais a gente pode deixar de lado, é claro, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né? Nossos males chegam, sim, à medida que vamos deixando para depois seguir os ensinamentos, né? Os exemplos que Jesus nos deixou. A caridade, sem dúvida nenhuma, é uma virtude importantíssima que nos ajuda muito na nossa transformação interior, mas jamais devemos confundi-la com esmola, né? Porque a esmola compete apenas o ato de dar, não o de doar, né? Dar é apenas aquilo que a gente pode dispor do nosso supérfluo, né? Daquilo que não nos fará falta na vida material, né? E doar é dividir com o próximo parte do amor do Pai, né? Que nos concedeu, né? No momento da nossa criação, né? E no momento em que a gente divide isso que o Pai nos confiou, que são os nossos melhores sentimentos, né? Com o nosso irmão, a gente vai deixando o orgulho um pouco de lado, né? A gente vai se livrando mesmo de pensar que nós somos só nós, né? De pensarmos só em nós, né? Saibamos nós, né, da nossa doutrina espírita, que ser caridoso para com os outros, independente da sua crença, da sua religião, mas ser caridoso de forma amigável, né, bem amável mesmo, né, sem imposições, que sejamos piedosos, né, para com aqueles que estão num outro patamar evolutivo, né? Que às vezes a pessoa estuda um pouco a mais ou lê um pouco a mais e já começa a se achar, né? Não vamos jamais deixar que os outros percebam ou deixar um ar de superioridade, né? Quando estivermos diante de um irmão mais humilde, intelectualmente ou culturalmente falando, né? Porque às vezes, né, a vida sempre nos dá, né, os tapas com luva de pelica, né? Às vezes a gente se depara com um indivíduo tão deficiente de cultura, aquele senhorzinho que fala errado, né, que
não teve a oportunidade material de estudar, de se aprimorar, né? Mas é tão rico de sentimentos bondosos, de generosidade, né? Que nós, sim, a gente faz com que a gente se sinta pequenininho diante daquela pessoa, né? O olhar caridoso, aquele amparo, né? Numa hora que a gente se encontra bem frágil emocionalmente, faz toda a diferença na nossa vida, né? Eu digo isso porque eu tenho muitas amigas, né? Todo lugar por onde a gente anda, né? A gente sempre deixa alguns fãs, né? Alguns amigos aí de coração, né? E uma grande maioria de amigas minhas da praia são senhorinhas, né? Daí uma delas ainda falou: olha, Célia, um dia eu queria voltar na idade, queria ter a tua idade, ser assim como você, ter paciência com as pessoas mais idosas, você leva a gente para passear lá no centro da cidade, não corre com carro, vai ouvindo a musiquinha baixinho, né? Fala assim, né? Daí eu pensei comigo, mal sabe ela, a idade dela e a idade minha espiritual, né? Porque às vezes a gente parece até mais mocinho assim de cara, mas olha, com certeza anos de janelas aqui nesse planeta, né? A gente sabe que o nosso dever é ajudar aquele que necessita, né? E embora a gente sabe também que de antemão, né, que talvez não vai ter a gratidão, não vai ter o agradecimento daquele ser, né? Mas a gente tem sempre a certeza do contentamento e do olhar do Cristo para com a nossa atitude, né? Deus permite, sim, que exista a ingratidão, muitas das vezes, para nos servir de teste, né? Para medir a nossa capacidade de continuar perseverando no bem, né? Que as nossas boas ações não pode ficar estreita somente aqueles com que a gente sabe que ama a gente, embora nós tenhamos alguns defeitos, né? Que a gente não, a gente tem mesmo é que conseguir, né, ser a mesma pessoa com aquela pessoa que não, com aquele outro, né, com aquele irmão próximo que não tem a mesma opinião que a gente, né, que não tem a mesma crença com a gente. A gente tem que perceber, né, num todo, né, que Deus não faz distinção de crença, de nada para com nós. O Pai é aquele que ama a todos, né? E Jesus, o primogênito, né, o seu filho querido, né, veio aqui nos ensinar isso, né? A gente tem que aprender, né, que devemos sempre fazer não devemos nunca, né, fazer nenhum tipo de distinção, porque o pai também não faz distinção dos seus filhos, né? Que possamos cada vez mais ter consciência de que doar é importante para que a gente consiga praticar mais o dar do que o receber, né? Que Jesus nos abençoe sempre intercedendo junto ao Pai, né? À medida que vamos aprendendo que a nossa fé é um instrumento que nos auxilia para a nossa evolução, né? A nossa melhora emocional, a nossa melhora moral, né? É a tão e querida falada reforma íntima, né? A gente vai conseguindo amansar, né, as nossas imperfeições, vai se desvencilhando aí de alguns vícios que a gente vem carregando por anos, né? E vem conseguindo, sim, através dos ensinamentos do Evangelho, praticar, né? Ter mais atitudes boas do que atitudes primitivas, né? Que possamos sempre estar junto ao Pai mesmo, em oração, em Jesus, né? Que Jesus sempre esteja conosco através das nossas ações, servindo sempre de bom exemplo
para os que nos rodeiam, né? Que nunca, nunca nos falte a alegria ao estarmos reunidos em nome dele, né? Lendo o evangelho dele, tendo esses ensinamentos de bondade, de perseverança, né? Se estamos, gente, nesse planeta de provas e expiações, passando por essa transformação, é porque ele, o nosso Pai, que conhece nós, a nossa capacidade, até mais do que nós mesmos, confia em nós. Ele confia que nós vamos dar conta de passar por isso, né? A fé, a força, a esperança, né? Isso nunca pode deixar de estar aceso dentro de nós. Nós temos aí uma doutrina maravilhosa, né, que nos responde, né, inúmeras interrogações que nós carregamos aí por centenas de anos, né? Se hoje nós temos o privilégio, né, de ter o conhecimento na doutrina espírita, é porque realmente nós não precisamos mais estar presos dentro de templos, né, com tantos dogmas, com tantas eu ia falar teatral, né? Com tanto teatro, com tanta obscuridade, né? Dos desígnios de Deus e de Jesus, para nós entendermos que nós viemos aqui para nos melhorarmos, né? Nós somos, sim, uma folhinha de uma árvore imensa chamada universo, né? Porque quando a gente se refere ao universo, imediatamente é como se nós formássemos uma teia, né? E cada pontinho dessa teia fosse um ponto de luz que é um ser, né, criado por Deus, né? Essa teia, quando ela se ilumina através da nossa fé no nosso Pai Maior, né? Amparados mesmo por Jesus, né? Que é quem rege e governa o nosso planeta, é capaz de tudo, né? Nós somos capazes de muito mais do que a gente imagina, né? Hoje nós aprendemos e temos aí relatos, né, de pessoas que através de um grupo de vibração sente o nosso carinho, o nosso afeto, né? A nossa energia doada, né, para essa pessoa, muitas vezes não digo isso só aos enfermos, né, mas aquele que se encontra em desequilíbrio, né? Às vezes falta só um pouquinho de fé, às vezes uma palavra amiga realmente levanta uma pessoa da cama, né? Hoje a gente se doa muito na parte material, mas às vezes um telefonema levanta uma pessoa da cama, assim, levanta aquela pessoa que está lá deitada no sofá, pensando que ela não pode fazer nada, que ela não pode realizar nada, né? A gente, quando se coloca em oração, quando abre lá o WhatsApp, no grupo do GT ou no grupo das vibrações mesmo, a gente para um minutinho, respira profundamente, né? Sente essa energia de Deus, que é um ar que nós respiramos, né? E transformamos isso tudo em energia benéfica quando nós queremos, né? Mas a gente não pode esquecer que isso não pode se estreitar só no nosso núcleo mesmo, né? A gente tem que fazer isso, o outro que vive ao nosso lado, que na maioria das vezes, né, é o marido, é o filho, que não comunga da mesma crença, às vezes, que nós, perceba que um momento, um pensamento positivo faz muita diferença na nossa vida e pode fazer a diferença também na vida do outro, né? Outro dia eu estava comentando aqui com uma vizinha que estava meio assim com o marido, né? Estava tendo divergência. Eu falei assim, mas não precisa muito. É só fazer lá um chazinho, né?
Só enquanto você está fazendo o chá, você vai lá e vai depositando o seu carinho, o seu amor, vai pedindo para ele te compreender, enxergar o seu ponto de vista. Quando você chegar lá com um chazinho, ele pode até não tomar chá, tomar só o café, né? Mas ele vai aceitar aquele chazinho e no primeiro golinho, ele vai te olhar com outros olhos, porque você já colocou o que é de melhor ali em você. E a pessoa que convive com você não é por acaso mesmo, né? Ela está do teu lado para você tentar entendê-la e vice-versa, né? E realmente é. Às vezes a gente está brigado aí com o irmão ou com o primo por anos. Você começa a fazer oração, né? E começa a imaginar lá uma luz muito branca envolvendo aquela pessoa, vai abraçando de longe, né? Quando você menos percebe, você está diante da pessoa, a pessoa te abre um sorriso, e isso é maravilhoso. É o poder do amor, é o poder da transformação. Gente, espero que realmente a gente jamais deixe a nossa peteca cair. Porque esses momentos nos quais, né, a gente se reúne e fala um pouquinho da vida do Cristo, a gente vai embora mesmo. O coração se preenche de uma alegria de tal forma. Eu digo isso porque eu sinto isso, né? Eu acredito que todos que estão aí do outro lado também sentem o mesmo prazer, a mesma vibração, aquela vontade de viver novamente, né? É a vontade de voltar para casa, Amor em Gotas, que continua nos unindo todas as terças, todas as quintas, todas as segundas, todas as quartas. Que nós, né, consigamos manter esse amor, essa amizade, esse carinho e essa disposição de um ajudar o outro em todo e qualquer momento, né? Da minha parte, vocês podem ter certeza, né? Para onde me chamar, eu vou. Eu não faço distinção nenhuma mesmo. Eu gostaria, acho que todos que estão na casa, né? Que estamos todos juntos, têm essa disponibilidade, porque traz a felicidade para dentro do seu coração. A caridade é isso, né? É o trazer a felicidade, são pequenas atitudes que traz felicidade e alegria para dentro da gente, né? E quando isso é recíproco, é melhor ainda, né? É a reciprocidade do amor, que ele se estenda sobre todos nós e que nós consigamos, assim como uma árvore, né? Dar muitos frutos, fazer essa árvore ficar cada vez mais extensa, né? Cada vez mais virtuosa, né? Que folhas e folhas e folhas cresçam cada vez mais na nossa árvore da felicidade, né? Bom, é isso que eu tenho a dizer sobre que a mão esquerda não saiba o que a direita faz, né? Só quem tem que saber somos nós mesmos e o nosso Pai que está lá no céu, né? Que vai com isso, né? Separando o joio do trigo. Ah, esse já aprendeu um pouquinho mais. Vamos passar ele para aquele outro planetinha melhorzinho, para aquela outra coloninha melhorzinha. É isso, gente. Que a paz e a alegria de Jesus esteja sempre conosco e que nós tenhamos sempre a disponibilidade para exercer a caridade todos os dias das nossas vidas, viu? Um beijo enorme, muito obrigado pela oportunidade. Vamos então, mais uma vez,